Olá, meus amigos. Bom dia para todos. Com muita alegria que estamos aqui novamente, nos reunindo em pensamento, em sentimento, transmitindo um pouquinho desse sentimento através das palavras, no desejo de que breve estejamos juntos, que possamos sintonizar com a espiritualidade, nos conectar com a nossa casa de oração, e agradecer por essa oportunidade, assim como rogar a proteção e inspiração para este momento. Pedimos permissão para o querido irmão do caminho para conduzir mais um momento de reflexão, com votos de aprendizado e de renovação para todos nós. Bem, hoje vamos continuar as reflexões sobre as parábolas. As parábolas que fez parte da pedagogia de Jesus para nos ensinar. Com grande sabedoria e amorosidade, ele aproximava de nós esse conhecimento através de histórias do dia a dia, com situações diversas e adversas, para que pudéssemos pensar e refletir sobre os ensinamentos que ela trazia. Cada um de acordo com a sua evolução. Por isso que cada vez que lemos as parábolas e que amadurecemos um pouquinho mais, conseguimos perceber um pouco mais de ensinamentos, ampliar um pouco mais da visão do que elas trazem para nós. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a parábola dos talentos. É uma parábola muito conhecida por nós. Ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. E para quem desejar também buscar novamente, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6. Então, eu vou deixar a leitura a cargo de cada um de vocês e vou trazer para a nossa reflexão hoje uma versão trazida pelo espírito Humberto de Campos, no livro Luz Acima, de Chico Xavier, através da psicografia de Chico. Então eu vou ler essa releitura da parábola dos talentos para que a gente possa ampliar as nossas reflexões. Peço licença a vocês. O Senhor envia 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante. O Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons para multiplicá-los. O primeiro servo, ele confiou 5 talentos: saúde, riqueza, habilidade, discernimento, autoridade. Ao segundo, ele confiou 2 talentos: a inteligência e o poder. Ao terceiro servo, ele confiou apenas 1 talento: a dor. O tempo correu e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar para prestar contas. O primeiro servo disse ao Senhor: respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. Senhor disse: o teu plano de júbilo e evolução foi executado. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe os teus multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. Submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. O Senhor disse: tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição, e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes e que não semeias, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros
e temendo-te o juízo, escondi-a na terra, e reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la. O Senhor contemplou triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderia multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criastes fantasmas que nunca existiram. Multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avanço do círculo das minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta e vens comentar o temor e zelo que minha presença te infunde, quando foste somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. Nessa releitura do Espírito Humberto de Campos, a gente consegue ver uma figuração mais concreta, né, através desses dons oferecidos e do como nós os aproveitamos, né? Os dois primeiros aproveitando e multiplicando, conectados com o Senhor, e o terceiro repelindo, não aproveitando a oportunidade de crescimento. Uma coisa interessante é que a palavra, né, o título da parábola, a palavra talento, ela veio atravessando durante os tempos modificações, né? Passando pelo grego talanos e pelo latim talentum, e deixou de significar dinheiro para ser aptidão natural ou habilidade adquirida, inteligência excepcional. Foi daí que a parábola passou a ter mais sentido. O que a gente percebe, né? É uma advertência aos que não fazem um bom uso das oportunidades que Deus nos concede. Ele dá a cada ser oportunidades, as quais têm por finalidade maior o nosso desenvolvimento e nossa evolução. E muitas vezes a gente não se apercebe e a gente não as utiliza, promovendo a nossa própria renovação e evolução. Nós temos 3 personagens, né, nessa parábola. 2 deles, embora tivessem recebido valores diferentes, foram previdentes e aplicaram o que havia recebido e acumulado. Se tornaram servos bons e fiéis, e que foram fiéis no pouco, será confiado muito. O terceiro, porém, o enterrou, deixando completamente improdutivo, tendo por isso sido repreendido pelo seu senhor. Existem os que guardam egoisticamente para si tudo aquilo que recebem, enterram seus talentos e não beneficia a si nem ao seu próximo, desperdiçando os dons preciosos que lhe foram confiados. Então, muitas vezes, essa postura nos leva, depois de planejamentos encarnatórios, propostas de renovação, a gente não utilizar bem este momento, enterrando as possibilidades de progresso. Ele teve a dor que iria o ajudar, iria burilar os sentimentos e possivelmente ia dar condição para que ele pudesse desenvolver sentimentos mais ampliados e ajudar tantos outros que estivessem em seu caminho. Mas o que ele fez? Negou-a, enterrou-a, resistiu a ela e não aprendeu a lição. A lição importante que vem através das oportunidades reencarnatórias. E Caiba Schutel diz assim:
na reflexão dessa parábola. Todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais. E, finalmente, a outros concede todas as dádivas reunidas. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou de um talento. E aí a gente se pergunta, né? O que estamos fazendo desses talentos, né? Como nós estamos conduzindo essas oportunidades dessa existência, né? Se estamos realmente conectados em perceber, em nos conhecer para perceber o que nós temos de bom para fazer multiplicar e não egoisticamente guardar e enterrar para nós ou simplesmente negar, né? Nos dias atuais, nesses dias que estamos vivendo, as oportunidades são imensas de multiplicar esses talentos, né? Temos diversas formas. É uma palavra de otimismo, uma ligação cheia de amorosidade, né? Uma ajuda material. Nós temos tantas formas, tantos seres têm se dedicado a fazer reflexões importantes através das lives. Tantos seres têm se dedicado a se colocar para o outro no serviço do bem, fazendo com que multiplique. Várias pessoas vão se sentindo inspiradas e desejam multiplicar também, desejam levar também, de alguma forma, o que tem para oferecer, né? E nós viemos aqui, nós temos um propósito aqui, né? Tá lá. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. E ainda visam outro fim, de cooperar com a obra da criação. Então, nós temos aí essa caminhada, né? E está sobre as nossas escolhas esse movimento. Aproveitando todos esses talentos que nos são dados, muito podemos realizar, identificando em nós. Então, o primeiro passo é a gente se conhecer, para a gente perceber mesmo o que nós temos para fazer multiplicar. E após disso, a gente vai seguindo e cooperando, né? E tocando através das artes, através da sensibilidade, através da generosidade. Tem tantas formas que muitas vezes acontece é que nós nos acomodamos, né? Nós acabamos por, nesta caminhada, vivendo essa vida material, mais mecânica, não nos conectando com essa consciência de imortalidade. Então a gente se acomoda e não permite usar todo o nosso potencial no bem e enterramos essas oportunidades de cooperar com a obra da criação. E aí tem uma historinha muito interessante, uma reflexão muito boa para a gente, que se chama Atirando Vacas no Precipício, da obra As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, de Alexandre Rangel. E ela diz assim, que um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com seu discípulo. E chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar, sem calçamento, casa de madeira, os moradores, um casal e 3 filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então, aproximou-se, aparentemente, do pai daquela família e perguntou: neste lugar não há sinais de pontos de comércio, de trabalho, como o senhor e sua família sobrevivem aqui? E ele respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto vendemos ou trocamos na cidade vizinha e a outras usamos para produzir queijo, coalhada para o nosso consumo e assim sobrevivemos. O sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por alguns momentos e despediu-se e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu discípulo e ordenou: aprendiz, pregue a vaquinha, leve ao precipício ali na frente e jogue-a lá embaixo.
O jovem arregalou os olhos espantado e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas como percebeu o silêncio do mestre, cumpriu a ordem. Aquela situação havia ficado na memória daquele jovem por alguns anos. Ele ficou muito incomodado com aquilo. E um belo dia ele resolveu largar tudo que tinha aprendido e voltar àquele mesmo lugar e contar tudo àquela família, pedir perdão e tentar ajudá-los. E assim fez. Quando se aproximava do local, avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, todo murado, com o carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ficou triste e desesperado, imaginando que aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e, chegando lá, logo foi recebido por um caseiro muito simpático, a quem perguntou sobre a família que morava ali há 4 anos. E o caseiro respondeu: continua morando aqui. Espantado, ele entrou correndo casa dentro e viu que era a mesma família que visitara. Elogiou o local e perguntou ao dono da vaquinha como o senhor melhorou esse sítio e está muito bem de vida. O senhor, entusiasmado, respondeu: não, nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E assim alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram agora. Então, muitas vezes, as dores, as dificuldades surgem no nosso caminho para nos impulsionar a crescer, para nos impulsionar a utilizar todo o potencial do bem, do amor, tudo que a gente tem de talento, a gente colocar para fora para que a gente possa crescer. E às vezes a gente nega, a gente sofre com as dificuldades, não entendendo que é para nos ajudar a desenterrar esses talentos que nós muitas vezes enterramos e perdemos a oportunidade dos avanços e de cooperar com a obra da criação. Eu vou pedir para que vocês assistam agora um videozinho que eu coloquei que me tocou profundamente, que é um bom uso dos talentos, né? Quando você realmente coloca-se para doar-se, coloca-se para multiplicar os talentos. Foram muitos aqueles que já tiveram aqui na Terra, que receberam 5 talentos e que multiplicaram e que deixaram exemplos para nós, seres abnegados, que servem e que trabalham com o Mestre Jesus, trazendo o amor e mostrando para a gente como fazer para multiplicar esses talentos. E nós, né, precisamos realmente nos perceber, nos fortalecer e cada vez mais nos descobrir nesse potencial de amor para que nós possamos fazer isso. Então eu desejo que todos nós enxerguemos esses talentos e essas oportunidades em nós e neste momento de desafio que a gente possa superar e colocar esses talentos a benefício da obra da criação e servir a ela e cooperar com ela para que lá na frente, depois de muita caminhada, sejamos esses servos fiéis e que possamos multiplicar muitos mais talentos. Um dia de paz para todos. É um sonho que eu tenho, um desejo, né, do meu coração de aprender a ler e escrever, porque eu não tive a oportunidade de estudar, minha mãe não tinha condições. Gente que não sabe ler é a mesma coisa que você não enxergar. A gente se sente menos do que os outros. Eu pus a faixa aqui e fiquei ansiosa para aparecer aluno. Eu tenho que aproveitar o tempo, não posso ficar aí pensando, eu estou velha, eu não vou fazer mais nada. Então eu resolvi dar aquilo que eu posso dar. Tudo depende da educação. Para mim, que não sei ler, que não estudei, para mim é uma novidade muito grande. É uma descoberta. Planeta Terra, né? O mais importante, né? É o amor, né? A gente vê muitos casos assim de aluno que não quer saber da aula e vai embora, porque não teve esse aconchego. A professora, ela tem que ser um pouco de mãe. Eu não tenho bico. Para mim, ela é uma pessoa especial. E ela conseguiu fazer com que o Thiago aprenda
a ler, está conseguindo, quase está conseguindo. Então, para mim, ela é uma das pessoas mais importantes que já teve até hoje na vida desse menino. E esse menino é tão importante para mim como se fosse algo inexplicável, você entendeu? Costumo falar com os adultos e eles acham bom, quando eu vou ensinar o ar, eu falo que ali é a Maria que tem trancinha. Agora o Joãozinho, quando eu vou fechando a bolinha, eu viro o cabelinho do Joãozinho. É porque eu fazia o O errado, né? E ela me ensinou assim, não, você lembra do Joãozinho. Aí tem que colocar o cabelinho dele para arriba. Tem muita gente precisando, a senhora acha que não, mas ainda tem muita gente analfabeta aqui, nesse Brasil. Porque ela faz uma coisa, exige livre, espontânea vontade, coração. É por amor que ela faz. Você sabe o que é amor? É amor, não é interesse. E a gente não pode desanimar, é uma gotinha d'água no oceano, né? Mas uma gotinha que enche o oceano. Aí a gente resolveu fazer uma homenagem para a professora. Obrigada por ter conhecido a senhora. Você mudou a minha vida. Gostamos de você. Aprendemos a ler e escrever. Meu abraço, dona Anísia. Deus Sou muito especial para nós, Estou só começando. Eu aprendi que você não ensinou, né? Você não sabia nada, graças Você a vai Deus. aprender mais. Vou mais. Ainda tem mais coisa. Mais coisa. Obrigado. Essa é a palavra mais importante que aprendi na vida. E agora sei ler e escrever ela. A minha vocação é ensinar e gostar das pessoas.